Boa noite, pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Ravel, eu já gravei um vídeo para o canal e vou me apresentar, porque alguns talvez que estão vendo este vídeo agora não viram o vídeo em que eu falo um pouco sobre a minha trajetória no mundo dos concursos. Tá? Eu sou servidor público, trabalho na área de licitação e eu vou começar a gravar vídeos mostrando as questões, resolvendo as questões sobre a banca Instituto AOCP, tá? Direito Constitucional. Eu já gravei um vídeo tratando dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 1º e artigo 4º. Vou gravar mais, tá? O formato dos vídeos será formato de vídeo curto, eu acho melhor assim. E aos poucos eu vou transmitindo aquilo que eu sei e vocês vão assimilando, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou estar resolvendo as questões, comentando os enunciados, as alternativas, compartilhando aquilo que eu sei com vocês. E eu escolhi a banca Instituto AOCP porque essa banca vai realizar em breve um concurso do IF Baiano, ou melhor, IF Baiano, tá? Que é o Instituto Federal Baiano. Tá, então fica aí a dica. Em breve vai sair o edital. A banca já foi definida, já foi contratada, que é o Instituto AOCP. E a título de informação, na Bahia existem dois institutos federais de educação diferentes, tá? Não confundam. Existe o IFBA e existe o IF Baiano. Quem mora em outro estado fala IF, mas a gente é baiano fala IF. Então IFBA e IF Baiano, tá? O concurso que vai sair é do IF Baiano. O do IFBA, que é outra instituição, foi no ano passado. Tá? O que há em comum entre essas duas instituições é que são instituições federais de educação. É como se fossem duas universidades diferentes, né? A UFSB, a UFBA. Então, beleza. Vocês podem ver aqui que eu filtrei, né? Direito Constitucional, Princípios Fundamentais, Instituto AOCP. Então, até a próxima, já tem um vídeo e em breve haverá mais sobre esse assunto tão importante no universo dos concursos públicos quando a gente fala de direito constitucional. É de lei cair. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, até a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver questões referentes aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil abrangem artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição. Vocês precisam saber, porque sempre cai. Falou em direito constitucional, esse tópico, esse assunto, princípios fundamentais, sempre aparecem nas questões. Então, não tem para onde correr, tem que aprender, tá? Vamos lá, primeira questão. Conforme a Constituição Federal, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Olha só, toda vez que a questão, o enunciado, apresentar a expressão objetivo fundamental ou objetivo da República Federativa do Brasil, trata-se do artigo 3º da Constituição, tá? Artigo 3º, porque princípios fundamentais abrangem o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Tá. Então, o artigo 3º, ao mesmo tempo que apresenta os objetivos da República Federativa do Brasil, é também um princípio fundamental. Vamos lá, letra A. Garantir o desenvolvimento dos povos. Esse é o tipo de questão, como eu falei agora há pouco, que você precisa saber. Tem que ter a ideia, o texto da lei, da Constituição, melhor dizendo, na cabeça. Caso contrário, não vai conseguir responder e acertar a questão. Então, garantir o desenvolvimento dos povos, isso não está no artigo 3º. O rol é pequeno. Não me lembro agora se são 4 incisos ou 5. Mas esse garantir o desenvolvimento dos povos não está presente no artigo 3º. Erradicar a fome e a criminalização também não está presente. O que está presente lá é erradicar a fome e a marginalização.
as bancas gostam de trocar palavras, tá? Para derrubar o candidato, o concurseiro. Então a banca tirou marginalização e colocou criminalização. Errado, tá? Não existe isso no artigo 3º. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso aí está no artigo 4º, na verdade. Olha só, ela brincou. Está tentando te enganar. Isso está no artigo 4º e não no 3º. Errado também. Letra D. Solução pacífica dos conflitos. Todo mundo sabe que o Brasil é um país pacifista. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Isso está no artigo 4º também. Não está no artigo 3º. Então, mais uma vez, ela está tentando te derrubar. Abre o olho, cara. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E isso está no artigo 3º. Desse mesmo jeito. Essas palavras. Eu já tinha respondido essa questão, mas eu vou marcar aqui de novo. É porque não vai, tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Pronto. Eu vou marcar aqui. Responder. Tá? Pronto. Um macete. Toda vez que cai uma questão sobre objetivo fundamental, ou objetivos fundamentais, observe o início da alternativa. Porque quando você abre a Constituição e vê os incisos desse artigo 3º, os objetivos fundamentais, começa sempre com o verbo no infinitivo. Já é português isso? É um macete, tá? Um sinal importante. Então, as bancas sabem disso também. E aí, na letra C, você não vê um verbo no infinitivo, você vê um substantivo, cooperação. Na letra D também, você não vê um verbo no infinitivo, você vê um substantivo, solução. É óbvio que isso não vai ser suficiente para você acertar a questão. Por isso que eu falei, você precisa abrir a Constituição e aprender, tá? Quais são os objetivos fundamentais, né? O que está no artigo 1º, o que está no artigo 2º, o que está no artigo 4º. Você vai conseguir, se você não conseguir aprender tudo, mas pelo menos uma quantidade boa de informação dentro desses 4 artigos, já que são tão importantes para fins de concurso público. Vamos lá. Eu vou pular essa questão porque ela colocou informação do artigo 5º. A gente não está tratando do artigo 5º agora. Isso aqui, por exemplo, é o artigo 5º, tá? E aqui também artigo 5º, eu quero tratar apenas do artigo 1º ao 4º, ou seja, dos princípios fundamentais da República do Brasil. Vamos lá. Pronto. Quanto aos princípios que regem a República Federativa do Brasil, nas suas... Observe isso aqui, ó. Relações internacionais. Falou em Brasil se relacionando com outros países, ou seja, relações internacionais, artigo 4º, tá? Artigo 4º, porque esse artigo ele vai apresentar informações que tratam desse universo, né? Do Brasil se relacionando com o mundo exterior, com os outros países, como o Brasil vai se comportar. É basicamente isso, como o Brasil se comporta, como o Brasil deve se comportar com os outros países, o que o Brasil defende nessas relações internacionais. Vamos lá. Vocês acham que o Brasil defende desigualdade entre os estados? Não faz nem sentido, né, uma coisa dessa. Acho que a pessoa, até se não tiver conhecimento, tudo bem, do artigo 4º já desconfia bastante de uma alternativa como essa. Dependência nacional ou independência nacional? Vamos, retira A, retira B, elimina. E como eu falei, tem que ler e tem que aprender os incisos, ou uma boa parte deles, tá? Intervenção. O Brasil, vocês acham que o Brasil é um país intervencionista, como os Estados Unidos são? Letra D. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É essa a alternativa correta. Se vocês abrirem o artigo 4º, vocês vão ver que o Brasil defende isso. Que faz parte, lá do artigo 4º, essa ideia de
cooperação entre os povos. O Brasil defende a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E a letra E, não concessão de asilo político, é o oposto. Concessão de asilo político. Tá? O Brasil concede asilo político. Já aconteceu e já até repercutiu. Fulano conseguiu asilo político no Brasil, Ciclano conseguiu asilo político no Brasil. Então nada é por acaso. Às vezes passa isso na televisão, ou já passou. Se você for olhar, está na Constituição. É a Constituição que garante isso. Por isso que a gente concede, o Brasil concede asilo político. Porque está previsto na nossa Constituição. Viu aí como a Constituição de um país é altamente importante? Às vezes a televisão, o noticiário não fala, né? Porque existe o asilo político, né? Ou porque o Brasil trabalha na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ou porque o Brasil é contra a intervenção, ou porque o Brasil defende a solução pacífica entre os conflitos, né? Porque o Brasil é um país pacifista. Então tá tudo lá na Constituição. Vamos lá. A República Federativa do Brasil é formada pela questão 4, tá? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, possuindo determinados fundamentos. Pessoal, ó, pegou aí? Fundamentos. Falou em fundamentos e você já sabe que se trata ali de uma questão sobre princípios fundamentais. Só pode ser o artigo 1º da Constituição. Porque o artigo 1º, ele vai apresentar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Você vai encontrar os fundamentos lá no artigo 1º. Apenas. Assinale a alternativa que apresenta todos os fundamentos corretos. Existe um mnemônico para isso, chamado SOCIDIVAPLU, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Eu contei aqui 5 no dedo, tá? São 5 fundamentos da República do Brasil. 5 fundamentos que a República Federativa do Brasil pratica, deve praticar, tá? Quais são? Vamos lá. Letra A, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Eu não falei isso, né? SOCIDIVAPLU. Já elimina essa alternativa. Dignidade da pessoa humana, ó, dignidade da pessoa humana. Eles misturaram aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização. Errado. Isso aqui é artigo 3º. É um objetivo da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização. Já elimina essa alternativa. Letra C, né? SOCIDIVAPLU, só de soberania, de cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Essa é a alternativa. Eu não vou ler nem ler as demais agora, tá? Daqui a pouquinho eu leio. Vou marcar aqui. Pronto. Então, gravem isso. SOCIDIVAPLU. É claro que vocês precisam ler também esse artigo 1º, tá? E aprender. Esses são os fundamentos, os pilares, tá? As vigas, digamos assim, do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. O que significa, gente? Só uma dica. Pluralismo político. Pluralismo político, dentro dessa expressão você vai encontrar o quê? Pluralidade de ideias, pluralidade de ideologias, pluralidade de partido político. Ou seja, a nossa Constituição defende tudo isso. A pluralidade de ideias, ideologias, crenças, religiões, partidos políticos, porque existem inúmeros partidos políticos, por exemplo. Tem a ver com isso. Olha que interessante. Então, o pluralismo político, dentro do pluralismo político existe o pluripartidarismo político. Mas vocês perceberam que o pluralismo político é como se fosse uma árvore. E aí possui várias raízes, que foi o que eu falei agora. Pluralidade de ideias, de ideologia, crença, religião, pluralidade de partido político. Então a nossa Constituição ela é bastante tolerante e ela defende a ideia do plural, né, na nossa sociedade. Pessoal, construir uma sociedade livre,
justa e solidária. Isso aqui também não está no artigo 1º, tá? Isso aqui está no artigo 3º, que é objetivo fundamental. E vocês percebem que começa com o verbo no infinitivo, tá vendo? Aquela dica que eu dei. Garantir o desenvolvimento nacional. Isso aqui também, artigo 3º, tá? Objetivos fundamentais, começou com o verbo aqui. Vamos agora para... Aqui é a questão 4, né? Vamos agora para a questão 5. Princípios podem ser definidos como pilares brasileiros, ou melhor, desculpe, como pilares basilares. Basilar é básico. Pilares básicos que devem sustentar o ordenamento jurídico pátrio. São considerados princípios esculpidos em nossa Constituição, exceto, falou em princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Todos esses 4 artigos e os seus incisos, obviamente, são princípios fundamentais, tá? Então vamos lá. Dignidade da pessoa humana está em que lugar na Constituição? Artigo 1º. É um fundamento da República do Brasil e, ao mesmo tempo, é um princípio fundamental. Está correto. Livre iniciativa, isso também está no artigo 1º, né? Lembra do mnemônico? Sociedivaplo, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui tem a ver com capitalismo, tá, gente? Livre iniciativa, comercial, livre comércio. Não vamos entrar nesse aspecto, nesse assunto, é só para vocês entenderem que o Brasil está previsto na nossa Constituição. Então, livre iniciativa está no artigo 1º, ou seja, é um princípio fundamental também. Então encare o princípio fundamental como uma grande árvore, ou uma árvore, e 4, digamos, raízes, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Cidadania está no artigo 1º, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Alternativa errada. Isso aqui, o Brasil defende o quê? O pluralismo, como eu falei anteriormente. Pluralismo político. E dentro do pluralismo político, não existe a defesa da unicidade religiosa. Quantas religiões existem no Brasil? São permitidas? Inúmeras. Existe uma pluralidade religiosa, né? Um pluralismo religioso. Tá? Então essa aqui é a alternativa errada. Pronto. Pessoal, esse é o primeiro vídeo, tá? Eu vou continuar gravando vídeos curtos, eu acho melhor, para fim de assimilação. E depois eu vou dar continuidade às questões sobre princípios fundamentais, tá? A gente vai trabalhar com mais questões sobre princípios fundamentais e, como eu falei, leiam, tá? Tem que ter a Constituição na cabeça, certos artigos, tá? Certos incisos. Então leiam. Se tiverem a Constituição física, melhor. Então, artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Esse é o foco no momento, tá? Então leiam lá, leiam algumas vezes. E além de ler, tente entender, como eu falei. Viu ali a expressão pluralismo político? O que é pluralismo político, né? O que é, por exemplo, artigo 4º, princípios fundamentais? O que significa isso, né? Os princípios que regem as relações internacionais. O que significa isso? Lembra que eu falei agora há pouco? Nada de decoreba, gente. Tem que sempre entender o significado e ver como é que o Brasil atua no dia a dia, né? O governo federal, já que a gente está falando de Constituição Federal. Como a União, que significa governo federal, atua aqui dentro, com os outros países. Se vocês vão observar que essas ações estão conectadas com esses artigos 1º, 2º, 3º e 4º da nossa Constituição, tá? Até mais e aquele abraço.